coisas como eugenia, né, e experimentos em seres humanos que a gente precisa se afastar um pouco disso e tentar uma relação um pouco mais humana, né, o que é, principalmente, no se trata de questão da relação dos direitos humanos, né, talvez seja a coisa mais essencial de se ter um enfoque artístico, né, porque direitos humanos é preciso dessa atenção, né, dessa sensibilidade que a arte em geral pode produzir, o quadrinho não pode disso. Além disso, o quadrinho é uma mídia de massa, né, de ampla inserção na sociedade, que desde a sua origem, mesmo concorrendo com linguagens muito mais, com a indústria muito mais desenvolvida, como por exemplo o cinema, né, ou então muito mais respeitados como a literatura, o quadrinho continua relevante no mundo, né, continua sendo publicado, continua tendo uma inserção em vários mercados mais variados. Enfim, o quadrinho continua tendo hoje em dia, alguns personagens mais famosos, né, mais conhecidos para crianças são super-heróis, né, até os conceitos de justiça, alguns dos mais básicos, às vezes são apresentados por questão do quadrinho. A justiça criminal muitas vezes é apresentada para crianças através de super-heróis, né, como o nome Liga da Justiça não deixa, tipo, tudo, né, assim, muitas vezes a primeira vez que a gente tem a ideia de crime e tudo mais é através do Batman, do Super-Homem e tudo mais. Então, mas esse tipo de quadrinho que você citou aí não é vendido em banco de revista normalmente, é? Não, assim, alguns até são, mas a maior parte deles você encontra em livraria normalmente. Então não é tão de massa assim, não é tão comercial, né? Mas assim, aqui o que eu estou falando também é de uma questão mais geral do quadrinho, né? Da estrutura do quadrinho como um todo, né? Os quadrinhos de massa também entram nesse contexto. Mas assim, a própria, por exemplo, a literatura também não é muito difícil você chegar na literatura dentro de banca de revista, mas ninguém questiona que a literatura é uma mídia de massa que pode chegar que deve ser estudada de uma maneira um pouco mais profunda, né? Então o quadrinho eu acho que também pode se incluir nesse sentido, assim, também. O cinema, por exemplo, também não tem, a maior parte da população também tem acesso, se for ver, o preço dos ingressos é super caro, isso é inacessível para a maior parte das pessoas. E o teatro também, mas nem por isso essas artes ainda possuem uma certa inserção que deve ser observada, né? Outra coisa importante no quadrinho é que o quadrinho é uma mídia global, né? O quadrinho, tipo, uma coisa, os direitos humanos eles não são tão globais quanto a gente crê, assim, por mais que eles sejam positivados internacionalmente, a ideia e os conceitos de direitos humanos eles são muito ocidentais, né? Eles são muito de uma tradição eurocêntrica, né? De uma tradição de pensamento nacionalista do iluminismo, assim, né? Então, os direitos humanos, eles ainda, a concepção de direitos humanos, por mais que ela seja muitas vezes normativizada internacionalmente, ela ainda não é tão bem assimilada em vários outros países para fora do mundo ocidental, né? Então, isso é diferente da história do quadrinho. O quadrinho ele tem uma iniciação mundial, assim, é uma coisa. O quadrinho ele tem até é difícil você colocar até uma origem no quadrinho, porque se você for ver, cada país tem a sua origem e o seu nome para quadrinho, né? O quadrinho, aqui no Brasil é história em quadrinho, nos Estados Unidos é comics, na França é bande dessinée, tira desenhada, na Espanha é historietas, no Japão é mangá, então cada país tem a sua tradição própria da história em quadrinho. Então, por mais que exista uma linguagem base para todos esses formatos, cada país tem a sua própria história, a sua cultura ligada às histórias em quadrinho. O quadrinho tem uma inserção global muito grande. E os direitos humanos ainda não tem, né? Então, o quadrinho poderia ser uma mídia que facilitaria exatamente essa efetivação, né? Esse alcance maior dos direitos humanos enquanto uma ideia presente. O quadrinho, além disso, é uma linguagem que é caracterizada principalmente pela aglutinação de texto e imagem, aglutinação de racionalidade e estética. Isso aqui eu não quero me aprofundar tanto porque é uma discussão um pouco mais teórica e que não nos interessa tanto. Mas enfim, essa relação de aglutinação que o quadrinho apresenta, em texto e imagem, por exemplo, pode servir muito para o ensino jurídico, né? Para quebra de barreiras que são colocadas como naturais no ensino jurídico, como texto e imagem, que na realidade são muito mais arbitrárias do que se imagina. E por fim, né, o último critério que eu acho que é importante que o quadrinho traz é que é uma mídia de participação dentro do quadrinho. A principal caracterização do quadrinho, o principal elemento do quadrinho é chamado Gutter. O Gutter é o espaço que há entre um quadrinho e outro. Entre um quadrinho e outro sempre existe um espaço em branco que você que preenche na sua cabeça, que é o chamado processo de closure. Então, o quadrinho, quando você lê o quadrinho exige uma participação maior do que quase qualquer outra linguagem. Porque quando você vê por exemplo, você está lendo um quadrinho, você vê um machado batendo, você vê no primeiro quadro um machado e no segundo quadro uma árvore caindo. O movimento do machado batendo na árvore e a árvore caindo, quem vai fazer é você no quadrinho na sua cabeça.
Então, o quadrinho ele não exige não só você olhar para as imagens que estão ali, mas preencher o que está entre elas. Então, ele exige um esforço sempre constante da pessoa que está lendo o livro, através desse processo de closure dos gutters que existem do quadrinho. Então, o quadrinho é uma mídia extremamente que existe extrema participação do leitor, que é uma coisa que eu acho que hoje em dia a única linguagem que existe uma participação tão grande, assim, artística, deve ser o videogame. O videogame também precisa de uma participação muito grande para você estar nessas fases e tudo mais. Mas o quadrinho, ele exige uma participação muito forte. E isso é extremamente importante quando se trata de direitos humanos, porque os direitos humanos eles estão muito relacionados a uma ideia de empatia. Né? Uma teórica norte-americana chamada Lynn Hunt, ela tem um livro que se chama Uma História dos Direitos Humanos. Ela escreve que os direitos humanos só foram alcançados, né? Assim, a ideia de direitos humanos só foi começar a ser alcançada, não só através da normativação, das ideias filosóficas, mas a partir do momento que culturalmente foi começar a ser aceita a ideia de empatia, de se colocar no local do outro, de entender os dramas alheios e tudo mais. E uma linguagem que exige uma participação tão grande, que exige uma imersão tão grande, pode proporcionar um deslocamento, né, uma possibilidade de se colocar no lugar do outro, de se entrar naquela situação, que é difícil de você encontrar equivalência em outras linguagens. E desse modo ele proporciona uma empatia muito grande, né, uma possibilidade de se deslocar, de se entender um local do outro de uma maneira como talvez nenhuma outra linguagem consiga. E entendendo a empatia como uma ferramenta fundamental para a aplicação e para a efetividade dos direitos humanos, o quadrinho se torna um meio que é ignorado de uma maneira talvez injusta, né? Porque isso é um elemento que ele possui de uma maneira muito distinta de outras linguagens. Basicamente é só isso que eu tinha para falar.